Fala, meus bonecos de Olinda confinados na quarentena, porque tá chegando, e chegou mais uma aula de filosofia na veia, filosofia, eu quero uma pra viver. Hoje nosso assunto é sobre ética. Será que nós, seres humanos, saibamos o que realmente é certo, o que realmente é errado? E você, meu caro aluno, você sabe? O que você considera justo, injusto, certo, errado, são realmente justo e certo e errado? Será que nós podemos refletir, alcançar conceitos éticos e morais na nossa vida? Mas o que é ética? Mas o que é moral? E hoje é isso que nós vamos estudar aqui na nossa grandiosa aula de filosofia. E, como sempre, vou pegar aqui aquela minha canetinha, né? Canetinha básica para nós analisarmos diretamente e o que realmente é filosofia ética. Vamos lá então! A importância da ética. A ética é importante? Antes de nós pensarmos exatamente, propriamente dito, a ética, vamos ver a importância de sermos seres éticos. Bom, primeiramente eu coloquei uma bússola aqui. Pra que serve essa bússola, professor? Que é isso, bússola? Eu nunca vi isso na minha vida. Calma, gente, calma, meu amigo. Bússola é aquele aparelhinho como esse aqui que tem um ponteiro apenas. Por que, professor, tem um ponteiro apenas? Ele é quebrado? Não, é que ele aponta para o norte, orientando aquelas pessoas que ficavam perdidas na mata, orientava os navios, as pessoas navegando pelos mares. A bússola, ela é a precursora do GPS. Exatamente, a bússola é o GPS antigo. Para que serve a bússola então? Para orientar-nos. Ou seja, se você sempre sabe aonde está o norte, então você automaticamente vai saber onde está o sul, leste, oeste, sudeste, noroeste. Enfim, você pode se orientar, você sabe aonde você está e para onde você tem que ir. A ética é uma bússola interior dos seres humanos. É assim. Uma sociedade pode sobreviver... Numa sociedade pode sobreviver e progredir sem um conjunto de princípios e normas que definem o tipo de comportamento social e ético, entendeu? Então, numa sociedade, não tem como os seres humanos sobreviver vivendo um com os outros sem normas, sem tipos de comportamento criado e formulado de forma convencional e para orientar os nossos conceitos a respeito da ética. Não somente a vida coletiva, mas também a vida individual, não é mesmo? Como é importante nós sempre saber se as escolhas que nós estamos fazendo está direcionada para o certo ou está direcionada para o errado. Entendeu? Ou seja, para que eu possa ser uma pessoa justa, eu tenho que compreender o que é a justiça. Será que o que eu chamo de justiça é realmente justiça? Sabemos que durante a história, muitos, em nome da justiça, praticavam a injustiça. Por quê? Porque eles acreditavam que aquilo que eles faziam era justo. Por exemplo, a escravidão. A escravidão já foi visto como algo ético. Já foi visto como algo certo. E havia até justificativas divinas para isso, né? Então, a vida social precisa ser orientada por essa bússola interna que todos os seres humanos possuem dentro de si. Essa busca entre o certo e o errado. Nenhuma sociedade pode sobreviver sem um código moral fundado sobre valores aos quais seguir, compreendidos, aceitos e respeitados pela maioria dos seus membros. Ou seja, aqui repetindo novamente, que toda sociedade precisa de conceitos éticos e morais
comportamentais para orientar o comportamento humano. O que é certo, o que é errado. Até onde vai a minha liberdade? Até onde chega as minhas escolhas? Será que as escolhas que eu faço têm somente consequências individuais na minha vida? Será que as escolhas que eu faço não têm consequências para outras pessoas que não têm nada a ver? Será que as minhas escolhas não têm consequência nenhuma? Então é isso que nós vamos ver, ok? Então qual é a diferença entre ética e moral? Aqui é um dilema, nem tanto assim também, né? Muitas vezes os termos ética e moral são usados como sinônimos por aí, pelo senso comum. Ética se mistura com moral, moral que se mistura com ética e ninguém sabe o que é o que. Mas dentro da filosofia, cada um desses termos tem o seu lugar próprio, ok? Vamos ver então, paralelamente, esses dois termos, ética e moral. Ética são reflexões filosóficas sobre a moral. Opa, então peraí. Então significa que ética são as reflexões, o caráter teórico, ou seja, a discussão sobre se um assunto é válido ou não, se um determinado comportamento pode ser aceito ou não, se o comportamento sobre certo ou errado são realmente certo ou errado. Mas aonde eu encontro essas definições de certo ou errado? Na moral. Aí a moral sim, já são os conceitos éticos de certo ou errado já estabelecidos culturalmente. Então tem caráter prático, com força normativa. Então as regras morais que nós encontramos, por exemplo, na religião, a moral cristã, temos a moral budista, temos a moral social, política, não é mesmo? Então todos esses campos, essas orientações já estabelecidas culturalmente, estabelecidas socialmente pela maioria sobre o que é certo ou errado, nós chamamos de moral. A ética é a discussão filosófica a respeito dessas questões morais, a respeito desses valores já estabelecidos e pré-estabelecidos culturalmente. Tá? A ética é permanente, pois é universal. Por quê? Porque esse pensamento sobre certo ou errado está em todas as sociedades do mundo todo. Ou seja, onde há indivíduos, há o pensamento ético. Por quê? Porque o pensamento ético está dentro da racionalidade humana. Então, onde há seres racionais, há questões sobre valores, há questões sobre a busca do certo e o errado, compreender qual é a melhor maneira de agir no mundo. Então, por isso que ela é universal, ela está presente em toda a sociedade. Aonde há sociedade, aonde há seres humanos, há pensamento ético sobre o certo ou errado. A moral, ela é temporária, pois ela é cultural. Então isso significa o quê? Aquelas regras estabelecidas sobre o certo ou errado, elas podem modificar de uma cultura para outra. Por exemplo, há muitas questões dentro da nossa cultura brasileira que são diferentes da cultura indiana, por exemplo. Muitas questões éticas lá são diferentes da nossa aqui. E muitas vezes nós sentimos uma certa estranheza quando nós olhamos os conceitos de certo e errado de uma determinada cultura, quando são totalmente diferentes da nossa. Então, a moral ela é cultural, ou seja, ela pode mudar. Como eu disse, um dia na história, a escravidão ela já foi moralmente aceita. Era visto como normal. Havia até justificativas divinas, era a vontade de Deus, enfim, tinha justificativas religiosas. Os próprios escravos ensinavam para os seus próprios filhos que era a vontade de Deus e que era dessa forma. Era moralmente aceito pela sociedade. Mas isso acabou. Não é mesmo? A escravidão, é claro que ainda existe algumas partes do mundo e outras formas de escravidão também, mas não cabe aqui nós falarmos sobre isso. Mas a escravidão, de uma forma geral, moralmente, ela não é mais aceita. Tanto é que quando a gente vê alguma reportagem por aí de pessoas que vivem vivendo uma vida de escravos, a gente fica chocado. Aquilo causa em nós uma estranheza. Mas se você tivesse vivido alguns séculos atrás, isso não seria espantoso para você, tá? Então significa que as normas morais elas podem mudar de épocas em épocas, tá? Ao longo da história ela muda porque ela é cultural. Então a moral ela nasce dentro da cultura e a ética discute a validade dessas regras morais. Por que que muda? Porque a ética discute esses valores, revê, faz reavaliações, ok?
É princípio. Por que é princípio? Porque é através das discussões éticas é que a gente vai iniciar os conceitos de certo e errado. Aqui na moral são aspectos de condutas específicos, ou seja, aqui elas já são estabelecidas e formalizadas, entendeu? E a ciência que estuda a moral, tá? Então a ética é o quê? É a ciência. Olha aqui, é uma ciência que estuda a moral, que é uma área da filosofia, uma ciência que é a área da filosofia que estuda a moral, tá? E a moral aqui está relacionada com os hábitos e costumes. Então, a ética é a ciência que estuda os hábitos e os costumes dos povos, para rever e reavaliar os seus padrões estabelecidos sobre o certo e o errado. Ok, até aqui? Sem crise? Então vamos lá! Dando continuidade. Etimologia da palavra. Ai, professor, o que é etimologia? Eu nunca ouvi essa palavra na minha vida. Etimologia significa origem, da onde que veio a palavra. A palavra ética originou-se lá com os gregos, tá? É original da língua grega, que vem do termo ethos, que significa modo de ser, costume, hábito. Ok? Então, a ética é a área da filosofia que se estuda os costumes, os hábitos, o modo de ser, o modo de se comportar. O modo de se comportar, o modo de agir, as escolhas, as nossas concepções pré-estabelecidas culturalmente morais sobre certo e errado, ok? Então, é uma palavra de origem grega, ethos. Mas professor, onde surgiu? Quando começou esse negócio de discussão sobre ética? Quando que foi isso? Foi agora? É nesse exato momento? Claro que não, isso vem desde a antiguidade. Lá antes de Cristo, no século IV antes de Cristo, lá com Sócrates e os sofistas. Lembra que vocês já estudaram Sócrates? Já estudaram os sofistas? E foi nessa discussão, nesses diálogos conflituosos entre Sócrates e os sofistas que se desenvolveu essa ciência, essa área, essas discussões a respeito da ética. Lembra que os sofistas, eles eram representantes do relativismo aqui? O que é relativismo mesmo, professor? É aquele tipo de concepção de que pode até existir uma verdade, mas elas são inalcançáveis. Nós não conseguimos chegar a uma verdade absoluta. O que os seres humanos criam são apenas ideias teóricas, ok? São apenas opiniões, porque eles acreditam que o homem é a medida de todas as coisas. Significa o quê? Que é o homem que estabelece o certo, o homem que estabelece o errado, conforme ele compreende ser. E nós não conseguimos chegar de forma alguma a um conceito de ética e moral verdadeiro. Isso defende os sofistas. Por isso eles são chamados de relativistas. Mas, a contraponto dos sofistas, como vocês já estudaram, Sócrates dizia: sim, os sofistas estão errados. Na verdade, nós conseguimos sim chegar em valores éticos e morais universais. Ah, professor, mas que valor ético universal? O que esse tal de universal é igreja? Não! Valores éticos universais significa valores éticos que sirvam para qualquer ser humano no globo terrestre. Entendeu? Não importa a cultura ao qual ele está inserido. Nós, por meio da razão, pela alma racional, nós chegamos a conceitos éticos, a valores éticos universais. Ou seja, todos os seres humanos possuem alma racional, segundo Sócrates. E todo conhecimento jaz na alma racional dos indivíduos. Ou seja, os valores sobre justiça, sobre verdade, sobre certo, sobre errado, está dentro de nós. Se nós analisarmos pela dialética. Lembra da dialética de Sócrates? O que é dialética? É diálogo entre uma pergunta e respostas. Perguntas e respostas. Tese e antítese. Tese e antítese. Ou seja, vasculhando a razão
interior de cada indivíduo, nós alcançamos esses valores sobre certo e errado universal que pode ser seguido para todas as pessoas, contrariando e rebatendo assim a visão relativista dos sofistas. E continuando. Olha o Homer aí. Olha o Homer Simpson. Olha, esse aqui é um típico diálogo acontecendo entre o anjinho, né? Aqui o anjinho e o capetinha. Bom, o que está acontecendo aqui com o nosso amigo Homer Simpson? O que está acontecendo aqui dentro da cachola dele? Ai, professor, o senhor está dentro da cachola dele. Não, calma aí, não é bem assim. Dentro da cachola dele, ele está com um dilema. Que dilema? Um dilema ético. Ele está refletindo, a ética está acontecendo aqui, ó, dentro da cabeça dele, tá? A ética está aqui, ó, ética, tá? Está acontecendo dentro da cabeça dele. Ele está em uma situação que ele tem que escolher entre duas opções. Só que existem valores morais que ele herdou socialmente. Quando ele nasceu, foi ensinado para ele coisas estabelecidas socialmente como certo e coisas estabelecidas como errada. As erradas estão simbolizadas aqui pelo capetinha. E as certas estão simbolizadas aqui pelo anjinho. Não é mesmo? Se você prestar atenção, se você olhar o lado direito e o lado esquerdo do Homer, não do seu lado, mas do lado do Homer, o lado esquerdo e direito, o capetinha está do lado esquerdo e o anjinho está do lado direito, ou seja, o certo e o errado. E se vocês perceberem mais uma vez, vocês vão notar que tanto o anjinho quanto o capetinho é o próprio Homer Simpson em miniatura. Significa a consciência dele, moral, entrando em choque. O que eu faço? O que eu não faço? Qual o caminho a seguir? O que é certo? O que é errado? Então o que está acontecendo aqui é uma discussão ética. Esse anjinho e esse capetinha, eles simbolizam a moral. Moral. É horrível escrever com esse negócio aqui, gente. Tá? E o anjinho também. É a moral. Vou colocar só um M aqui, tá? Então, aqui é a moral considerada certa e aqui considerada errada, tá? Aqui é a certa, aqui a errada. Então, o que está acontecendo dentro da cachola do Homer é uma discussão sobre ética. E aqui o anjinho e o capetinho são a moral, estabelecida socialmente, dentro da cabeça dele. Mas onde ele herdou isso? Culturalmente. Dentro da cultura dele foi ensinado para ele muitos valores. Ele leu em livros, em revistas, o seu pai, a sua mãe, na escola, foi ensinado para ele culturalmente os valores. Então o que acontece na cabeça dele são uma discussão ética sobre os valores morais. Ok? A moral vem do. Agora a etimologia do termo moral. Vem do termo latino aqui, ó, moralis, que significa maneira, caráter, comportamento. Tudo isso, ó, pode ser traduzido com a palavra moral, que vem do termo aqui em latim moralis. É a diferenciação de intenções, decisões e ações entre aquelas que são distintas, como próprias e impróprias. Ou seja, é aquilo que nós consideramos próprio e aquilo que nós consideramos impróprio, já estabelecido socialmente. As religiões, ao longo da história, contribuíram muito para a formação moral, criando regras morais, estabelecendo o que é certo e o que é errado na sociedade. Aqui, ó, se você tivesse nascido numa cultura budista, os seus conceitos de certo e errado seria todo permeado, alicerçado pela filosofia budista. Se você nascer numa sociedade de forma predominante católica, os seus valores éticos e morais serão embasados e alicerçados dentro da moral cristã, da vertente católica. Se você nasceu dentro de uma sociedade, dentro de uma família predominantemente cristã evangélica, então a sua moral não vai ser muito diferente na verdade, praticamente nada diferente da cristã católica, mas terá algumas referências
na moral cristã protestante. E se você for um judeu ou uma judia, se você nasceu ou tivesse nascido dentro de uma família de judeus, a sua moral estaria embasada, os seus conceitos de certo e errado estariam alicerçados, embasados na moral judaica. Ok? Então você vê aqui, ó, 1, 2, 3, 4 tipos, 4 vertentes de moral. Então você vai encontrar coisas específicas no budismo, coisas específicas no judaísmo, no cristianismo católico e no cristianismo protestante. Então por isso que a moral ela é temporária e cultural, como nós vimos lá na frente. Ela pode mudar tanto de cultura para cultura, quanto ela pode mudar historicamente, de um período histórico para outro, porque as questões morais elas podem ser revistas o tempo todo e elas podem mudar. E elas são revistas por quê? Porque são pensados pela ética. Ok? Olha uma frase de Jean-Paul Sartre aqui. Viver é isso. Viver é isso. Equilibrando-se entre escolhas e consequências. Então, os termos aqui são escolhas e consequências. Então, para Sartre, viver nada mais é do que estar se equilibrando o tempo todo entre as escolhas e as consequências. Tudo que você faz e tudo que você não faz também gera consequências. Para a sua vida? Sim. E pode gerar para a vida dos outros? Sim também. Até o que você não faz pode gerar consequências para as pessoas, porque você não fazendo, a sua omissão já é uma escolha e a sua omissão pode prejudicar a vida de alguém. Aí você pode pensar, o que eu posso omitir que eu posso prejudicar a vida de um outro alguém? Você viu alguém fazendo mal para outro alguém e aquela pessoa pode ser punida. E aí? O que você faz? Fica aí o pensamento. Olha a charge, vamos pensar essa charge. Aqui está a minha redação sobre a ética, professora. E a maçã é para a senhora lembrar de mim na hora de dar a nota. Gente, qual que é a intencionalidade desse garoto, hã? Qual que é a intencionalidade dessa maçã? Ele receber um 10 aqui na nota? Quer dizer que a redação dele deve ter ficado um lixo. Então ele já está entregando a maçã para garantir o quê? Uma nota boa. Ele está subordinando a professora. Isso aqui não acontece, não. Isso aqui é apenas uma forma de nós analisar. Imagina, isso nunca aconteceu, isso nunca vai acontecer, isso não acontece na sociedade, né? Só que não, né? Olha aí, essa é uma atitude ética? Será? E olha essa daqui. Escreva na lousa a palavra ética, Joãozinho. Xê, professora, roubaram o giz. Ih, gente, onde está a questão ética aqui, hein? Ou seja, justamente a palavra ética que analisa essa área da filosofia, que analisa sobre as questões do certo e errado, de sermos pessoas éticas, agimos eticamente, mas alguém da sala roubou o giz. Quem será que foi? Não importa quem foi, a questão é que roubaram o giz. Significa o quê? Que o roubo é algo ético? Tempo. Fica aí! A resposta é sua, não é minha. Ok? E, como sempre, nós temos aquele videozinho. Tiririri. 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 Tiri. Neste episódio da série Quer Saber? Aprendemos mais sobre ética, um princípio básico. Vamos pensar um pouco sobre por que devemos ser éticos, como a ética ajuda a nossa vida, por que devemos ter ética no trabalho e por que ela é importante. Quer que embrulhe para presente? Não precisa, é para mim mesmo.
troco a mais? Me dei bem. Ops, como esse livro tá pesado. Não é o livro, Mané. Eu é que estou pesado. Tô vendo. E quem é você, gordinho? Sua consciência, gordinho. Você não vai devolver o troco? Eu não tô roubando, nem fazendo nada ilegal. Pode não ser ilegal, mas também não é ético. Aliás, não é esse o assunto do livro? Pois é, mas como eu não li ainda, tudo bem. Tudo bem nada. Saiba que a ética diz respeito ao que é moralmente correto. E ficar com o troco a mais não é correto. Não dá pra sair daí, você é muito pesado. Olha, eu não sei nada sobre ética, tá legal? Por isso comprei o livro. Conversa fiada. Todo mundo sabe o básico sobre ética. Lembra do que a mamãe dizia? Mentir é feio. Nunca pegue nada que não for seu. É verdade, viu? É fácil. Não faça aos outros o que não gostaria que fizessem com você. Ok, não é tão simples assim, eu sei. Então vou chamar alguns filósofos para ajudar. Estou falando de um time. Sócrates, Birubiru e Ataliba? E aí? Opa, Sócrates errado. Não leva mal, doutor, mas o papo é com teus charadas antigas. Tchau, então. E seus camaradas, Platão e Aristóteles. Beleza? Ô, doutor. Beleza, olha só. O Jorjão tá com umas dúvidas sobre ética. Sei. É o seguinte, Jorjão. Todo mundo nasce com um senso ético. Tipo, sabe diferenciar o certo do errado. Não disse? Até porque não é difícil saber o que é certo e o que é errado. Realmente. Só que às vezes o errado pode ser mais tentador. Sim, mas ainda vai ser errado. E você sabe disso. Portanto, a escolha é sua. Será que vale a pena fazer algo errado? E viver com o peso da consciência? É, ela pesa mesmo. Mas às vezes pode valer a pena. Tem certeza? Claro, eu poderia fazer alguma coisa um pouco errada. Desde que fosse para ganhar muito dinheiro. Ou ficar famoso. E aparecer na TV? Num talk show? Por que não? Jorjão, há quanto tempo você leva pra casa os clipes do Almoxarifado? Baixaria também não devolve troco a mais. Posso até ver as manchetes. Baixaria! Jorjão, leva clipes para casa. Veja! E eu posso ouvir os telejornais. Foi preso hoje o homem conhecido por Jorjão. O elemento é acusado de apropriar-se indevidamente de item do erário. E eu posso sentir o puxão da orelha da minha mãe. Que vergonha! Não adianta falar, não é, Jorge Astolfo? Jorge Astolfo? Isso sim eu não posso ouvir. Com que cara eu ia chegar em casa? Até tu! E o meu filho? Que mico iria pagar na escola? Vocês me convenceram. O errado não vale a pena. Assim é que se fala, Jorjão. Ético é tudo aquilo que você faz e que pode contar à sua família durante o jantar sem sentir vergonha. Por falar em família, eu não posso me atrasar pro almoço. Também vou nessa. Carona. Mas, antes de vocês irem, posso fazer mais uma pergunta? Sim. Entre o certo e o errado, deve escolher o certo, certo? Certo. Mas quando há mais do que uma coisa certa? Como fazer a escolha correta? Bem, uma forma é escolher a alternativa que beneficia o maior número de pessoas. É a busca pelo bem comum, Jorgão. Isso mesmo. Sabe tudo essa consciência? Se você ouvi-la, tudo ficará mais fácil. Vai por mim! E por falar em ouvir, estão ouvindo isso? Parece alguém chorando. Não é justo.
Não consigo fechar o caixa. O patrão não vai gostar nada disso. O que foi? Por que estão me olhando assim? Vocês viram? Foi ela que me deu. Fala sério, Jorjão. Mas e aquele negócio do bem comum? A minha família toda será beneficiada e... Fala sério, Jorge Astolfo! Jorjão, só há um jeito de você entender o que deve ser feito em relação a esse dinheiro. Posso saber qual é? Colocando-se no lugar daquela moça. Ei! Já estou farto desse seu papo. Jorjão, Sim, patrão. devo informá-lo que seu salário será descontado. Oh, não! Calma, Jorjão. O que importa é você saber que não deve fazer aos outros O que não gostaria que fizessem com você. Mas essa eu já sabia. Todo mundo sabe o básico sobre ética. Lembra dessa também? Eu sim. Bem, parece que o nosso Jorjão já tomou sua decisão. E você, o que vai fazer? E aí, galerinha, gostaram do vídeo? Como vocês puderam perceber aí no vídeo, qual que é o enredo? Qual que é a discussão ética? O cidadão aí, esse tal de Jorjão, foi numa livraria comprar um livro sobre ética, olha só. Aí ele recebeu um troco a mais da moça. E ele se achou o bambambam, eu tô com um troco a mais. E ele não queria devolver mesmo sabendo. Então a sua consciência começou a pesar. É isso, a nossa consciência pesa. É aquilo que Sócrates rebatia com os sofistas. Como os sofistas diziam, a gente só pode chegar em conceitos sobre o certo, o errado, sobre justiça, só opiniões. Porque os sofistas eles eram relativistas, né? Ou seja, a verdade sobre o certo ou o errado é relativo a cada pessoa. Vai depender de pessoa para pessoa. Então Sócrates vai dizer que não, nós podemos sim chegar a verdades morais universais, a fazer conceitos éticos universais. Todo mundo tem razão. Todo mundo tem consciência, todo mundo tem alma racional. E por todo mundo ter alma racional, podemos pensar racionalmente sobre as questões de justiça e buscar dentro de nós esses valores. É só escutar a voz da consciência. Então, se você fizer certos tipos de raciocínio lógico e buscar dentro de si esses conceitos, você encontrará a escolha certa a se fazer. Se você coloca, o que a consciência dele pediu? Para se colocar no lugar daquela pessoa. E se fosse com você? Olha só, não faça aos outros aquilo que você não gostaria que fizesse com você. São regras simples. Todo mundo sabe pelo menos o básico de questões éticas. Ok? Então fica aí a dica, aquele beijo, aquele abraço e tchau, tchau!